Olá, Tomás. Olha, primeiro que tudo, agradecer-te a tua disponibilidade e que é um privilégio enorme poder estar à conversa contigo, que, como já te disse várias vezes, és uma grande referência para mim na área do treino e da performance desportiva. Vou-te só pedir que faças uma breve introdução sobre o teu trabalho, o que é que fazes. Pronto, olha, João, antes de tudo eu é que agradeço pelo convite, acho que é sempre bom este tipo de iniciativas, até para, pronto, por um pouco do meu conhecimento que puder facultar, se poderá ser útil para alguém, ainda bem que assim o é. Pronto, eu sou Tomás Mota, sou neste momento, uh, pronto, preparador físico, personal trainer de maioritariamente jogadores de futebol. Já estive inserido em contextos de equipa, seja em Portugal, seja em Espanha. Fiz a minha formação no Norte, licenciatura e mestrado de alto rendimento lá na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Fiz também formação académica em Espanha. E pronto, em relação às formações que tenho, tirei alguns cursos também a nível nacional, a nível internacional, o que me ajudou também a arranjar um pouco mais as minhas ferramentas e a organizar um possível sistema de treino que se possa adequar ao contexto e às circunstâncias em que estiver, seja num contexto de equipa, como estive inserido, e o como estou agora, a um nível individual. E pronto, essa é um pouco a minha passagem, o meu percurso até hoje, e, e é isso, E atualmente vivemos uma situação que não é de todo ideal, mas que de certa forma também veio aqui originar um pouco este tipo de contacto, e acho que é bastante importante, e este tipo de iniciativas é importante para que quem nos ouça e quem nos veja neste caso, que consiga, pronto, como eu estava a dizer, retirar alguma coisa de útil para o seu contexto, e esperemos que assim aconteça. Claro, claro. É sempre bom, porque se calhar se não fosse esta a situação, era se calhar quase impossível haver o espaço para este tipo de iniciativas porque mesmo o trabalho em casa, isto não, parece que há mais às vezes, não é? Mas, É verdade. mas é sempre diferente, não é? E mesmo o que eu tenho notado é que mesmo as pessoas estão mais disponíveis e receptivas a este tipo de conteúdos e convites e plataformas. Tomás, Sem vamos dúvida. começar já Diz. por aqui. O nome do podcast é mesmo Holistic Performance Podcast e eu comecei a olhar para o treino com esta performance mais holística depois de te ouvir falar mesmo sobre ela, seja no podcast do Tiago, foi um excelente episódio, ou nos posts que tu fazes também no teu Instagram, também é uma grande fonte de informação, de onde eu tiro muita informação também para o meu contexto. Qual é a tua visão sobre esta visão holística e o que é para ti esta visão holística sobre o treino das capacidades físicas e Ok. não só das capacidades físicas, mas do aumento da performance dos atletas? Ok. Olha, em relação ao podcast do Tiago, eu vou-te contar esse episódio porque foi-me feito o convite, com gosto que aceitei. Fiz essa gravação o mais improvisada possível. Tinha as notificações ligadas e tudo. Se fores ouvir o podcast outra vez consegues perceber isso, mas se calhar por ter sido não questão improvisada, não tinha nada preparado, falei o que sentia naquele momento e o que o meu conhecimento assim o dizia, e realmente é um tema que a mim me apaixona, e que eu, pelo menos até hoje, me revejo completamente. E o treino holístico nada mais, nada menos é que olhar para um sistema de treino como o mais eficiente possível para preparar o atleta para todas as exigências que ele encontre
a nível competitivo. E a nível competitivo, como a maior parte das pessoas saberá, não só exigências físicas são submetidas ao atleta, como exigências psicológicas, exigências técnicas e exigências táticas. E esta perspectiva, esta abordagem holística vai um pouco de encontro a esta perspectiva, a este panorama, de tentar englobar o atleta num sistema complexo, num sistema dinâmico, onde ele constantemente tem que estar munido de ferramentas para saber lidar com estas vicissitudes, com estas exigências, para que o rendimento dele esteja o mais próximo do que é o potencial máximo dele e que parâmetros onde ele não esteja tão preparado não sejam handicaps para que algum tipo de obstáculo e de percalço seja evidente no percurso do jogador. E é um pouco isso, e é um pouco isso. Obviamente que eu estou um pouco mais ligado ao que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades físicas, mas mesmo aí, se formos analisar e se formos micronizar o que diz respeito às capacidades físicas, mesmo aí conseguimos quase criar e observar esse subsistema como um sistema holístico. Porquê? Porque este subsistema pode ser considerado e ter atribuído a si a componente da flexibilidade, da força, da própria técnica, neste caso seria mais de deslocação, de locomoção, a estabilidade, a potência, a capacidade de expressão em termos de sistemas energéticos. Tudo isso pode englobar um conjunto de subsistemas que vão representar, na minha perspectiva, as capacidades físicas. Ou seja, esta perspectiva minha surgiu um pouco no meu raciocínio perante o que eu considero que se calhar a nossa área está a viver um pouco, que é possivelmente um foco, não direi exagerado, mas um pouco unidimensional para o que é o trabalho de força e potência. E obviamente não retirando a devida importância que esse tipo de trabalho tem, na minha ótica não podem ser menosprezados parâmetros como a flexibilidade e os que anteriormente mencionei, porque todos coexistem e nenhum consegue ser expressado, nenhum consegue ser potenciado sem o acompanhamento e sem o potenciamento dos outros. Por isso é que eu acho que, seja a nível das capacidades físicas ou um sistema como um todo, a abordagem holística pode fazer muito sentido e tentar, e pode ser uma ferramenta muito útil no que é considerada a sistematização de um sistema de treino, seja para contexto individual, seja para equipa, e para para que, independentemente de que contexto é que for, ou seja, servirá tanto esta abordagem, este princípio, como uma ferramenta que tanto pode ser um auxílio para um treinador que tenha todas as condições logísticas, como para outro treinador que não as possua nesse nível. Sim, e mesmo seja para nós, que estamos mais dentro do desenvolvimento das capacidades físicas, ou mesmo para um próprio treinador que esteja mais dentro do plano tático-técnico, ou seja, nós só focarmos o nosso trabalho no desenvolvimento das capacidades físicas e ele só no plano tático-técnico, há de estar a falhar aqui sempre algum aspecto, tanto no trabalho dele como no nosso, se eles não forem complementados, não é? Sem dúvida. E então, ou seja, passa também muito por aqui, é o que eu também, quando falo com alguns amigos meus que são treinadores de futebol,
é muito não só por se focarem, que é muito importante o plano tático-técnico, que é de extrema importância, seja neste aspecto do futebol, que é no que estamos, também no que estou mais inserido, mas não esquecendo as capacidades físicas e mentais do atleta, psicológicas, porque se eles podem ser bons taticamente, mas se não estiverem adaptados e forem resilientes ao esforço que vão estar expostos, essa tática pode não resolver nada, não é? Claro que sim, e nós nunca nos podemos dissociar da componente técnico-tática, porque os jogadores efetivamente são expostos às exigências reais do jogo quando são expostas a essas exigências. Ou seja, é quase impossível tu conseguires replicar as exigências que um jogador vive em contexto analítico. Ou seja, mesmo se tu tentares recriar com uma situação de, por exemplo, de agilidade, onde consigas incluir alguma componente conceptual, não, cognitiva, mesmo aí será difícil. Porquê? Porque estamos a esquecer-nos de uma componente muito importante, que é a componente emocional, a componente contextual que uma situação de jogo incorpora. Ou seja, a melhor situação para trabalharmos neste caso, como eu estava a referir, agilidade, é o próprio jogo. Porquê? Porque um atleta tem que estar munido nesse momento de todas essas capacidades que vão levar ao que ele tenha sucesso ou não. E nesse sentido é importante percebermos que neste caso, como nós estamos inseridos nas capacidades físicas, nunca podemos esquecermos que somos um potenciador, nunca um fornecedor do estímulo principal, somos um potenciador. Por isso é que eu acho que mesmo em termos formativos, quanto mais presente tiver na nossa formação uma visão menos unidimensional, vai-nos preparar um pouco mais para as exigências seja da nossa profissão, seja pelas próprias exigências de jogo. Sim, e isso foi uma das coisas que eu também estive a falar há pouco tempo com o João Lapa, que ele é preparador nos Wolves, e foi uma das coisas que falámos, que é o treino das capacidades físicas, precisamente no futebol, serve para nós potenciarmos a qualidade técnica e tática dos jogadores. Claro. Não é torná-los serem halterofilistas nem sprinters, mas potenciar-lhes todos estes mecanismos para que eles consigam desempenhar da melhor maneira possível a tarefa deles. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, eu revejo-me completamente nesse sentido, porque hoje em dia, também na nossa profissão, o que acontece é que existe um pouco não quero designar isto como um confronto, mas há alguma oposição de ideias entre treinadores de futebol e preparadores físicos. E eu já estive nos dois contextos, e eu acho que nós próprios, nós como preparadores físicos, e muitas das vezes associado ao treino de força, temos que também retirar o que é importante do outro para tentarmos perceber onde é que o nosso trabalho se incorpora e onde é que o nosso trabalho pode ser associado. Porque se nós estivermos completamente alienados do que é uma situação de jogo e quais são as exigências da modalidade em que estamos a trabalhar, muito possivelmente não vamos conseguir adaptar o nosso próprio treino de força, ou de força, ou de potência, ou do que quiserem, certo? Ou seja, eu acho que mesmo se nós tivermos especialidades no treino de força, é importante nós percebermos quais são as exigências técnico-táticas do desporto, da modalidade. Sim, e mesmo de vez em quando, ou seja, porque nós temos que ter a noção, e também já falei nisto aqui numa das conversas do podcast, que é nós temos que ter noção de tudo o que dizemos aos nossos atletas vai ter uma repercussão na performance deles. Por isso, se os queremos ajudar ao máximo, temos que
ter sempre alguma noção daquilo que eles estão a fazer também dentro de campo, para que não só ajudemos a potenciar nas capacidades físicas, que é esse o nosso principal objetivo, mas ajudar em todas as outras componentes, porque se ele nos pede, se calhar, algum conselho ou algo sobre, em termos táticos ou técnicos, nós temos que estar habilitados também a dar algum contributo, mesmo que não seja muito nesse aspecto. Eu, por exemplo, vejo bastante isso, porque também estou a tirar o nível de treinador, o nível 1, a especialização na faculdade, e vejo bastante isso, e foi uma das coisas que me fez ir para a especialização, que é eu ter mais alguma bagagem para que os consiga ajudar em tudo o que eles precisarem. Claro, claro, sim. Eu vou-te dizer, eu quando ainda estava na faculdade tive exatamente essa mesma abordagem perante a minha formação. Nunca quis que fosse, até porque se formos a ver, eu tive a passagem no atletismo, pronto, também me especializei em treino, em trabalho de força e potência, e também tentei que a minha formação passasse pelo que é que são os conceitos técnicos. Também tirei o curso de treinador. Neste momento até estou a formar-me no sentido de tirar o nível 2, porque acho isso, acho que um preparador físico nunca pode estar apenas associado, nem ter conhecimento apenas de uma componente do treino, porque vai estar mais afastado do que é o contexto, e mesmo a sua própria comunicação com o resto do staff e dos agentes da sua modalidade não vai ser a mais eficaz, a meu ver. Sim, completamente. Mas agora ainda já assim por um pouco assim mais técnico, com aspectos mais técnicos, nós, como eu também estou agora, muitas vezes trabalhamos em contexto particular, em contexto personalizado. Quando um atleta chega até ti, ou seja, nós num clube, como também já estive, temos a certeza que eles na próxima semana estão lá, e podemos gerir, podemos ter alguma noção da gestão das cargas e dos estímulos que lhe damos consoante as semanas, porque sabemos que eles vão lá estar sempre. E neste contexto, às vezes não é bem assim, não é? Eles vêm numa semana ou num dia e depois podem já não voltar. Como é que tu planeias ou periodizas o próprio treino para que consigas atingir, dar-lhe o máximo de ferramentas? Ok. Antes de tudo, quando um atleta vem treinar, tento perceber quais primeiros são os objetivos dele. A partir de uma primeira avaliação, onde eu também vou conseguir descobrir um pouco mais sobre o atleta a nível quantitativo e a nível qualitativo, a partir daí vou criar, entre aspas, um esboço mental do que é que pode ser a minha periodização com este atleta. Após esse primeiro passo, quando as sessões têm início, e eu tenho, consoante essa primeira planificação, uma ideia do que é que eu tenho que fazer com o atleta, seja em termos de estímulo, da atribuição do estímulo, seja em termos de volume e de carga. No entanto, como este contexto é um pouco mais volátil, como estavas a referir, todas as ferramentas que me servirão para eu tentar conhecer qual é que é o ambiente de clube e o que é que o atleta esteve e vai antes e depois, e eu tento adaptar um pouco o estímulo e a carga associada ao que o atleta me acabou de referir. O que é que eu quero dizer com isto? Tudo o que incluir informação, seja dada pelo atleta, seja dada pelo clube, no que diz respeito à planificação do micro ou do mesociclo do clube, eu consigo perceber qual é que vai ser o estímulo mais apropriado para aquela sessão e para as que se avizinham. Através
informação como, por exemplo, o sono, a fadiga, a rigidez muscular, o próprio esforço subjetivo entre e após uma sessão de treino, níveis de força de membros inferiores através da medição de saltos verticais, conseguem-me facultar com dados que eu posso olhar e analisar um pouco em conjunto com o que já recolhi acerca da planificação a que o atleta vai ser exposto e tentar criar uma decisão o mais informada possível para que a carga que o atleta vai receber nessa sessão seja benéfica e não prejudicial para o jogo que ele vai ter no fim de semana. Certo. Quando tu falas de critérios de sono, de percepção subjetiva da fadiga e da rigidez muscular, falas de algum, se calhar, algum questionário de readiness ou algo assim, não? Também. Exatamente. Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Através de um valor numérico que os próprios atletas me dão em cada item, tentar criar uma média entre esses valores, o que me dá um valor padrão, um valor médio desse estado de prontidão. E isto pode ser guiado por algumas guidelines que existem, ou mesmo criando o nosso próprio questionário de estado de prontidão, porque podem ser acrescentadas certas características a estes questionários, seja a nível mental, seja a nível de fadiga muscular um pouco mais localizada. Temos que ser, neste sentido, um pouco criativos, assim, porque o contexto assim o pede. Porque o contexto não vai influenciar só nestes níveis, vai influenciar noutros níveis também. E também temos que adaptar um pouco o nosso questionário a esse mesmo contexto, e não precisa de ser não precisa de ser apenas numérico, pode muito bem ser apenas isto traduzir-se numa conversa, tentar perceber como é que o atleta está, o que é que o atleta vai ter, se vai jogar ou não. É importante também perceber se o atleta sente ou pressente que vai jogar ou não, e isto tudo pode mudar de uma hora para outra, porque o atleta até pode pensar que não vai jogar e o próprio contexto do clube assim o indica, mas muitas das vezes o que acontece é que essa decisão é alterada à última da hora e também temos que estar preparados para colocar o atleta numa situação que esteja preparado para esses imprevistos. Acho que é muito importante neste contexto estar munido de ferramentas que nos permitam movimentar e ser o mais eficazes nestas dinâmicas, que acho que estas dinâmicas instáveis e voláteis estão muito presentes neste contexto individual. O que eu noto bastante foi isso que tu falaste, mas o que eu noto alguma diferença em termos dos questionários de readiness e da conversa cara a cara com o próprio atleta, é que muitas vezes nós estamos a ser guiados por um número e se calhar a conversa com o atleta até nos pode dar algo que esse número não está a dar. Por exemplo, só a expressão de ele dizer, de ele responder a algo e nós pressentimos que há ali algum desconforto na resposta, ou então a resposta não vai de encontro ao que ele respondeu, porque muitas vezes nestes critérios eles querem estar sempre prontos para treinar e querem treinar sempre, e muitas vezes podemos ser ludibriados em termos de números. A maior parte das vezes não é o caso, mas a conversa cara a cara eu penso que é sempre muito benéfico, porque até mesmo a relação que nós criamos com os próprios atletas é de extrema importância neste contexto, porque cabe-nos a nós que eles confiem em nós. Claro, claro que sim. Eu ouvia hoje um podcast do Fergus Connolly em que ele dizia isto: se nós, quando formos a conduzir, apenas nos guiarmos pelo que o GPS nos diz, muitas das vezes o que vai acontecer é que nos vamos enganar. Ou seja, um dado que tudo indica que seja exato, muitas das vezes vai nos levar a engano. E se nós não estivermos atentos à nossa experiência,
ao que as outras pessoas nos podem indicar a certas características, a certos aspectos da paisagem ou da estrada, que nos vai levar onde nós queremos ir, muitas vezes vamos acabar num destino que não queremos, que era o oposto ao que nós queríamos. O que é que eu quero dizer com isto? Que muitas das vezes no treino, não, como estavas a dizer, não nos podemos apenas guiar por fatores numéricos e nem por fatores quantitativos, e eu não digo isto apenas na prontidão. Se temos o hábito de medir os níveis de salto vertical, as possíveis assimetrias relevantes entre membros inferiores, níveis de força máxima, é muito importante, obviamente, mas eu acho que são importantes no sentido de nos facultarem dados para nós tomarmos a decisão mais informada e consciente possível, nunca guiadas apenas por esses números, da mesma forma que acontece com o GPS. Temos que olhar para esses números como mais uma ferramenta e mais um dado para nós tomarmos a decisão o mais consciente e o mais informada possível. Totalmente de acordo, sim, sim. Até porque muitas vezes podemos ver que foi como tu falaste, de ter esta informação toda que precisamos, pode nos ajudar, porque podemos ver que mesmo no salto vertical pode haver alguma, neste caso, falta de força ou algo dos membros inferiores, possa ser treinado, mas se calhar naquela sessão de treino, essa sessão se lhe dermos uma sessão de força, pode não ser o melhor estímulo para lhe estar a potenciar a performance para o resto da semana, porque o que os atletas têm que estar aptos para treinar no clube e para jogar no clube. Nós o que fazemos à parte é potenciar esses treinos, e muitas vezes, se formos a cair no erro de fazer só essa avaliação e de nos guiarmos só por aí, podemos estar a dar um estímulo que ele no dia a seguir possa não estar apto para realizar o que precisa de realizar. Exatamente, sem dúvida. Tomás, há outra questão aqui em termos de mobilidade, flexibilidade, também tenho debatido muito este tema, e eu também foi por ti que comecei a pesquisar o Strength Through Length. Também comecei a pesquisar bastante por aí. Em termos de mobilidade e flexibilidade, qual é a importância que tu dás a estas características e qual é a ferramenta que tu mais utilizas para potenciar as mesmas? Ok. Sem dúvida é um aspecto que dou-me bastante importância, e a Strength Through Length, força ao longo da amplitude, é uma expressão que eu tento me guiar. E eu acho que isto pode ser explicado, esta capacidade pode ser explicada de uma forma muito fácil, porque muitas das vezes, entre estes dois termos, flexibilidade e mobilidade, pode existir alguma confusão. Eu diria de uma forma muito simples isto. Flexibilidade é o pré-requisito para possuir mobilidade. Ou seja, mobilidade nada mais, nada menos é do que a capacidade de exercer força ao longo dessa amplitude criada pela flexibilidade. E isto é importante em vários sentidos, seja numa perspectiva de otimização da performance, porque um atleta com maior leque e maior amplitude de movimento vai ter mais ferramentas que lhe permitam ser mais variado e mais eficiente no jogo. Noutro sentido, é o que eu acredito, não prevenção, mas sim mitigação do risco de lesão, ou resiliência à lesão, vai permitir que o atleta, num ângulo que seja criado por um constrangimento inesperado do jogo, e ele mesmo assim, com essa imprevisibilidade, consiga lidar com esse ângulo extremo que foi causado pelos constrangimentos. Muito prático, uma forma muito prática de dizer isto é o seguinte: se um atleta, por exemplo, num lance de basquetebol, por um crossover em que o outro atleta fez, leva o defensor a adotar uma posição quase de espargata, e ele nunca esteve habituado a estar nessa posição,
o que possivelmente pode advir daí é uma ruptura ou um estiramento dessa mesma zona posterior. E então, mesmo que não aconteça e não seja uma predominância nesse ângulo de movimento na sua modalidade, ou seja, se esse ângulo de movimento e esse ângulo de ação corresponder apenas a um 0,001% da predominância atlética desse atleta, vai ser um ângulo que, mesmo apesar dessa percentagem, vai ser super importante e muito possivelmente um fator decisivo se o atleta vai jogar 1 ou 100 jogos na época. Correto? E então, eu acho que a flexibilidade é importante neste sentido. E é nesse sentido também que eu tento trabalhar esta componente da flexibilidade e da mobilidade. Ou seja, nunca trabalho a flexibilidade no sentido passivo, ou seja, tento procurar sempre aumentar os graus de mobilidade, que é isso que essencialmente estamos a falar, através de movimentos, seja com carga ou sem carga externa, que levem o atleta a ser exposto a essas amplitudes e a produzir força, seja no sentido, ou seja, nos dois sentidos, seja No sentido de alongamento ou antagónico. de contração. Exatamente isso. Exatamente. No antagónico e no agonista, no antagonista e no agonista do movimento. Exatamente isso. Para quê? Para que o atleta seja capaz, nessa amplitude extrema, conseguir produzir força nos dois sentidos. Porque uma vai ser importante na possível amortização e na possível fase excêntrica da ação e A outra chamada na absorção fase... das forças cêntricas, não é? Que também é bastante Sim, importante. não Sim, diria, uma não sei se absorção a não é absorção das uma... forças, eu acho que uma expressão que pode substituir isso é a capacidade que nós temos para lidar com as forças reativas do solo ou com as forças externas. Acho que faz mais sentido. Certíssimo. Sim, não, mas estavas a dizer assim, em termos de contração concêntrica, em termos de agonista, de conseguirmos produzir força em termos concêntricos, Claro, seja propulsão, seja de... sim, da amortização, exatamente. Acho que é muito importante e acho que não pode ser menosprezada, porque é muito importante que o atleta tenha força, mas eu considero que também seja igualmente ou mais importante que o atleta consiga produzir força ao longo da possível amplitude e dos extremos da amplitude em que seja exigida na modalidade. Acho que isso traduz um pouco a forma como eu vejo esta capacidade. Sim, a discussão que eu tenho tido sempre mais debate é em termos dinâmicos, passivos, balísticos, mas eu também, em termos de potenciar essas qualidades, também sou sempre um pouco mais a favor do dinâmico, que é como tu referiste, o que nós queremos potenciar é a mobilidade do atleta consoante a flexibilidade que ele nos apresenta e o nosso corpo está feito para gerar movimento, não é? Ou seja, nós para ganharmos essa amplitude temos que gerar movimento à volta dessa articulação. Exatamente. Eu vejo um pouco por aqui e não nos adianta de nada o atleta conseguir atingir certos graus de amplitude se não conseguir produzir força nesses mesmos graus. Exatamente. Ou seja, eu acho que o que aqui, uma analogia que acho que pode caracterizar um pouco esta situação é olharmos para uma ginasta, perdão, e percebermos que muitas das vezes ela pode criar e na sua situação pode criar ângulos de amplitude passivos e tudo bem. No entanto, com, por exemplo, um jogador de futebol, se esses mesmos ângulos forem agora submetidos a uma força externa e o atleta não estiver preparado para lidar com essas forças externas, como eu estava a dizer, uma lesão
seja articular, seja muscular, pode ser originada aí. E acho que é mais importante até no sentido desta mitigação de risco. E estes parâmetros podem ser trabalhados não apenas com um trabalho, digamos, entre aspas, analítico de mobilidade, como também a exposição a um treino de força que percorra essa mesma amplitude em força dinâmica, ou seja, que percorra um pouco as três fases da ação da força, a excêntrica, a isométrica e a concêntrica. Aí já estás a falar mais num aspecto de triphasic, não de treino, né? Em termos de obter tudo sim, ou seja, o próprio treino de força é já um potenciador de mobilidade, porque se nós fizermos um agachamento profundo, ou seja, se para nós conseguirmos atingir aqueles níveis de profundidade no agachamento, temos de ter uma boa mobilidade, seja em termos de costa femoral, anca, tibiotársica. Eu também utilizo bastante o treino de força para isso, mas nunca é demais reforçar algo em termos analíticos, não é? Ou seja, separar do próprio treino de força. Sim, mas atenção, quando eu digo excêntrica, isométrica e concêntrica, apenas quero referir que ele deve ser forte nestas fases. Não estou a dizer com isto que a abordagem trifásica, que é super válida, seja necessariamente transposta para este contexto. Não é isso que eu quero dizer. O que quero dizer é que ele não pode ser apenas forte numa amplitude em que seja alongada e depois não haja a fase concêntrica, porque o atleta é-lhe exigido ao atleta que ele seja forte nessa força dinâmica que inclui estas três fases no desporto, ou seja, ele tem que ter atenção a isso, ou seja, o treino de mobilidade e o treino de força, para que este efeito seja criado, tem que percorrer esta amplitude toda que diz respeito a estas três fases, correto? Sim. Até porque muitas vezes no que se costuma ver lesões, o que costuma mais é a flexibilidade nos isquiotibiais devido a lesões no sprint e tudo mais. E no que se vê, as lesões ocorrem nessa mesma, quando nós temos que lidar com as forças reativas do solo, ou seja, produzir força excêntrica e na fase de transição, ou seja, para a fase concêntrica. E muitas vezes aqui o sprint, o próprio sprint e as próprias corridas de alta intensidade podem ser uma grande ferramenta mesmo para essa mitigação da própria lesão. Sem dúvida, são das maiores vacinas que um atleta pode ter, sem dúvida alguma. Existem poucos exercícios, eu diria até nenhum, existe alguma investigação que vai de acordo com isso, que não consegue expor o atleta a estas forças, a estas ground reaction forces, da mesma forma que um sprint consegue, a nível excêntrico principalmente, porque a velocidade que existe nesse momento vai muitas vezes ser associada ao grau de forças reativas do solo que correspondem a essa mesma velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, maior a inércia, maior componente elástico o atleta vai ser submetido, logo a capacidade excêntrica e essa fase de transição também vai estar enfocada. Sim, vai ser muito maior, sim, e se o atleta não for capaz de lidar com essas forças, ou seja, que muitas vezes podem ser até 6, 7, 8 vezes o peso do nosso corpo, se formos ver, é uma brutalidade se o atleta não for capaz de conseguir lidar com essas forças, é logo meio caminho andado já para ele se lesionar. Sim, e a investigação também apoia isso, e numa relação direta, ou seja, entre a força e a massa, ou seja, quanto maior a velocidade do próprio atleta, maior as ground reaction forces, ou seja, se um atleta que consegue correr em 100 metros e percorrer esse espaço em 9 segundos ou 10 segundos,
vai ser muito maior do que um atleta que consiga percorrer esse espaço em 10 ou 11 segundos. É proporcional à velocidade em que o atleta realiza esse mesmo percurso. Uhum. É como eu costumo dizer e usar, ou seja, quanto mais alto nós saltamos, mais força temos que lidar quando aterramos. E Claro, quanto sem mais dúvida. rápido somos, mais força temos que lidar quando aterramos na mesma, quando o pé está em contato com o próprio solo. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, Aqui, em termos de locomoção, eu sigo um bocadinho também a tua ideia, que é em termos de técnica de corrida. Eu não sou apologista de uma técnica de corrida ideal, porque muitas vezes em desportos coletivos, jogos esportivos coletivos, é complicado obter essa forma ideal, essa técnica ideal de corrida ou de mudança de direção devido ao contexto, devido a o contexto é imprevisível, nunca podemos, não conseguimos prever aquilo que vai acontecer e logo não conseguimos transferir isso para o treino. Mas eu gosto sempre de aproximar a técnica de corrida o máximo possível ao ideal, seja não de uma forma de também tornar o atleta mais rápido, mas de uma forma de tornar mais eficiente, ou seja, que eu consiga fazer a ação com o mínimo gasto energético possível. Exatamente, sim. Numa perspectiva de economia de corrida, numa perspectiva de otimização de performance e mitigação do risco de lesão, é importante estes aspectos da técnica de corrida serem trabalhados. E, e eu acho, eu já tinha dito isto, já tinha falado nisto no outro podcast com o Joshua, e digo isto, que é o seguinte: é muito difícil colocar um jogador de futebol ou um atleta de outra modalidade coletiva a correr da mesma forma que um sprinter olímpico, mas quanto mais próximo ele estiver desse modelo, melhor. Seja por uma perspectiva de otimização, de mitigação ou de economia de locomoção. Isto aplica-se na mesma forma a um movimento multilateral. Mesmo que existam certos padrões, digamos, quase ideais em termos de proteção articular, é muito difícil que um atleta consiga realizar esses movimentos dessa mesma forma em jogo, porque há constrangimentos, há fadiga e temos que estar cientes disso. Agora, quanto mais próximo ele estiver desse modelo, melhor. E isto funciona, como eu estou a dizer, na perspectiva da velocidade linear como multilateral, em todos os planos. E há aqui uma coisa importante. Na relação da velocidade linear, mesmo que um atleta não tenha espaço para atingir a velocidade máxima, muitas das vezes as mecânicas de velocidade máxima vão ser atingidas antes dele atingir essa velocidade máxima. Por isso temos que ter o atleta preparado para ser exposto a essas mecânicas de alta velocidade. Não só à velocidade máxima em si, mas sim a mecânicas de alta velocidade, porque mesmo que um atleta, e há investigação com o futebol americano feita neste sentido, um atleta que tenha a intenção de correr a velocidade máxima, cerca dos 20 metros já vai estar exposto a mecânicas de alta velocidade. E se ele não estiver preparado a nível agudo e a nível crónico para reproduzir esse gesto, um evento lesivo pode também estar associado a este momento. Então também temos que olhar neste sentido para o que é a otimização da técnica de corrida. E obviamente que temos que respeitar os padrões anatómicos naturais do atleta e a estrutura anatómica, sem dúvida. Mas não podemos esquecer-nos que estes aspectos devem ser trabalhados, porque há aspectos completamente prejudiciais para o atleta, mesmo que essa estrutura anatómica seja respeitada. Então temos que, dentro da nossa margem de melhoria, temos que, na minha opinião, temos que trabalhar para que essa capacidade técnica seja desenvolvida.
Sim, sim, eu estou completamente de acordo, como já tinha dito. Muitas vezes o tempo que nós trabalhamos, no meu caso, trabalhamos com os atletas, não nos dá a possibilidade de conseguirmos ter uma sistematização da própria técnica de corrida, mas tente sempre dar as maiores guidelines e as melhores técnicas para que ele consiga, a curto prazo, melhorar mesmo essa técnica, porque, como tu disseste, pode ser crucial mesmo na mitigação do risco de lesão. Porque o que eu vejo também muitas vezes em termos de corrida, ou seja, dos 20 metros, muitas vezes eles já chegam aos 20 metros com o tronco direito e em técnica de alta velocidade e não só de aceleração. Claro, claro que sim. São as mecânicas de alta velocidade, a biomecânica de alta velocidade atingida muitas das vezes antes da velocidade máxima. Tem que ser atingida, porque nós não podemos chegar à velocidade máxima de um momento para o outro. Tem que haver alguma progressão que passe, neste caso, pela aceleração, transição e depois sim velocidade máxima. Sim, e expor o atleta a velocidades máximas, ou seja, ao aumentar a própria velocidade máxima do atleta, o absolute speed, uh, há aqui uma relação também, ou seja, ao melhorarmos essa velocidade, tudo o resto vai ser potenciado também, seja a aceleração, seja Sem dúvida, sem dúvida. ou seja, a própria fase de transição da aceleração para a velocidade máxima, tudo isso vai ser potenciado ao expormos o atleta a corridas de alta intensidade e ao melhorarmos a sua capacidade de velocidade. Sim, 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 sim. Revejo-me completamente nisso. Em termos de agilidade, aqui é um bocado controverso porque, como tu fizeste o post no outro dia, a agilidade tem aqui esta componente cognitiva que muitas vezes não conseguimos replicar em contexto de analítica, em contexto de treino, e o melhor mesmo é expor o atleta ao jogo, ao que ele vai estar exposto para que ele consiga analisar, ler e perceber o envolvimento para conseguir tomar as melhores decisões. Mas em termos de cognitivos ou em termos de trabalho cognitivo, faz algum trabalho com os teus atletas? Sim, costumo realizar algum trabalho neste sentido. Seja através, porque eu tenho essa oportunidade de trabalhar em alguns exercícios com bola, mas mesmo fora deste cenário, se neste caso estiverem a treinar a pares, ou mesmo eu com o próprio atleta, é possível criar constrangimentos que preparem ou quase obriguem o atleta a estar sobre mecânicas que eu considero mais protetoras. Neste caso, o trabalho com alguma bola de ténis, em que esse estímulo o provoque a que ele consiga mudar de direção, e se eu estiver a controlar essa bola e se estiver a olhar para a mecânica desse atleta, consigo também perceber como é que o que é que tem que ser melhorado. E obviamente, como eu disse no início, é muito difícil de replicar o contexto como um todo e expor o atleta em contexto de treino a esse mesmo estímulo, mas é possível dissociar, não dissociar, mas criar quase uma subestrutura e expor esse atleta ou esses atletas a estes constrangimentos, seja através de um espelho em que o atleta tenha que mimetizar o atleta, os movimentos do outro atleta, neste caso como se fosse um shuffle lateral defensivo, um defensivo em que ele tenha que realizar os mesmos movimentos e tenha que acompanhar o atleta independentemente da direção que ele provoque. E, e sim, é um pouco também das mecânicas da modalidade para que essa técnica de corrida seja
seja melhorada. E desde que haja alguma componente cognitiva, alguma tomada de decisão, a componente da agilidade vai estar presente em maior ou menor grau. Obviamente que quanto maior a especificidade do esforço, maior a riqueza em termos de treino de agilidade. Agora, normalmente e há alguma tradição nesta perspectiva, o treino de agilidade é realizado e mesmo os próprios testes são realizados sem esta componente cognitiva. Eu acho que temos de ter cuidado, ou quando afirmamos, ou mesmo quando prescrevemos treino para visar esta capacidade, se esta componente cognitiva e estes constrangimentos não estiverem presentes, não é a agilidade que está a ser treinada. É outra capacidade, que normalmente costuma ser a velocidade de mudanças de direção. Sim, eu estou completamente de acordo. Esse também eu utilizo bastante o exercício do espelho, mas o que eu tenho que potenciar mais neste aspecto é mesmo a própria mecânica da mudança de direção, para que ele seja mais eficiente a mudar de direção, porque se ele conseguir ler o envolvimento, mas não conseguir potenciar essa cognição, essa leitura, vamos estar a perder pontos na mesma. Então é Sim, sempre mais por uma visão de potenciar, seja a mudança de direção, seja mesmo a aceleração, desaceleração, aceleração, desaceleração, num curto espaço de tempo, e muitas vezes, porque eles muitas vezes também são expostos, muitas vezes o meu trabalho nesta especificidade passa muito por aí também. Sim, é importante também com esta noção de que a agilidade comporta uma componente cognitiva, não excluir completamente o trabalho técnico. Atenção, porque temos que criar um equilíbrio entre o que é o trabalho técnico e o trabalho de agilidade, porque o trabalho técnico vai potenciar o trabalho de agilidade, e se não existir trabalho técnico neste sentido, a agilidade não vai estar potenciada, porque a agilidade é, de uma forma muito, muito, muito lata, é a junção entre a velocidade e a qualidade de mudança de direção ou de movimento, que vocês quiserem chamar, com a componente cognitiva, da tomada de decisão. Então, se esta componente não for trabalhada, a outra não vai ser potenciada, e não vamos também estar a trabalhar agilidade no máximo que possa ser trabalhada. Certo. No fundo, a agilidade é o englobar de muitas características, não é? Muitas Sim, sem capacidades. dúvida. Seja a parte Sem da força e dúvida. da potência, a parte das mudanças de velocidade multidirecional, seja esta parte mais cognitiva. Sem dúvida alguma. Em termos de planificação do treino, voltando um bocadinho atrás, tens algum sistema, ou seja, primeiro mobilidade, depois potência, depois força, tens alguma planificação em termos de modalidades da própria sessão de treino? Outra vez, vai depender um pouco do atleta que tem à frente, porque pode haver um atleta que, de acordo com as suas necessidades, precisam de uma ou de outra capacidade a maior grau, mas de uma forma geral, gosto de pensar neste sentido: estabilidade, mobilidade, expressão do movimento, força e as manifestações de força que estão associadas, e velocidade. No final, tentar colocar em consonância com esta velocidade e esta expressão no movimento um pouco esta componente da agilidade, e algo que engloba um pouco esta tomada de decisão. Vejo as coisas um pouco por aí, não significa que tenham que ser seguidas sempre desta forma, porque, como te disse,
há casos em que as necessidades poderão variar e a abordagem para estas predominâncias vão ter que se calhar ser alteradas, mas acho que de uma forma geral eu gosto de me guiar por aí. Não significa que a vá ter sempre assim, até porque, e ainda bem que assim é, as coisas mudam e as minhas perspectivas mudam. Neste momento e nos meus últimos tempos como treinador, vejo as coisas assim e acho que pode ser uma boa perspectiva para salvaguardar a integridade e o desenvolvimento mais próximo do ideal do atleta. Sim, eu também vejo um pouco por aí, em que primeiro, sim, sempre a estabilidade e a mobilidade, e só depois ou seja, porque isso vai depois também de servir como um próprio aquecimento para depois o próprio trabalho de potência e de força, não é? Ou seja, não é só estar a trabalhar mobilidade e estabilidade, mas sim estar a potenciar já as próximas capacidades que vamos querer estar a trabalhar. Sem dúvida, é isso mesmo, é essa a minha perspectiva. E outra vez digo, não com isto afirmo que seja a melhor perspectiva, mas comigo tem resultado e pronto, e acho que pode ser uma boa ferramenta para guiarmos e planificarmos o nosso treino. Uhum. Tiago, agora Tomás, Tiago, tu estava a pensar no podcast do Tiago, em que tu referiste o post do Bruno Matos. Eu também li esse post e aquilo foi depois de te ouvir, e aquilo foi como um juntar das ideias, porque aquilo fez mesmo completamente sentido, porque, ou seja, se estivermos a encher demasiado um copo e se os outros estiverem vazios, não vamos estar a potenciar nada, não é? Exatamente, porque é assim, e isto vai um pouco de encontro ao que eu disse no início, da nossa especialização e sobre especialização e prescrição muito direcionada para o trabalho de força, que é obviamente super importante, sem dúvida alguma, por várias razões, mas se as necessidades de força estiverem um pouco já correspondidas para um atleta, temos que tentar equilibrar e temos que analisar o atleta como um todo para tentar perceber se as outras capacidades estarão no mesmo nível relativo desse nível de força. E isto pode-se passar seja na força como na flexibilidade. Se temos um atleta que se preocupa demasiado com flexibilidade, muito possivelmente vai se tornar um atleta que se calhar não tem a rigidez suficiente para expressar movimento e locomoção na sua modalidade. Por isso é que eu acredito num equilíbrio, num ambiente homeostático. Claro que isto é um pouco utópico de estar a falar, mas acredito neste equilíbrio de capacidades, porque se estivermos a expor o atleta e a tentar desenvolver uma capacidade apenas, a sua preparação para o jogo, muito possivelmente, não vai condizer às exigências. Vai muito em contra ao que estávamos a falar inicialmente, de um trabalho holístico, não é? Porque se apenas estivermos capazes de desenvolver os níveis de força de um atleta, as outras capacidades vão ser descuradas e pode surgir algum evento preocupante ou de lesão por essas razões. E atenção, pode surgir um evento de lesão por uma razão que nós não controlemos, mas temos que controlar ao máximo o que podemos. Certo? Claro, é também como costumo dizer, é focar-nos ao máximo naquilo que podemos controlar para que possamos, como tu dizes, mitigar certos aspectos que não podemos controlar também. Sem dúvida, é isso mesmo. Tomás, agora indo aqui para outro tópico que eu tinha para falar contigo e que eu também sou um ávido leitor desse tipo de aspectos e de mentalidades. Também comecei a seguir o Jocko Willink depois de ver também aquele post teu que também respondi.
e sigo também bastante David Goggins, acho que o Fergus Connolly também. Aqui no nosso país acho que faz um pouco falta personagens destas que nos Também acho. inspirem e que nos tragam algo mais em termos de mindset e em termos de mentalidade, mas como é que tu vês estas mentalidades e estes aspectos para que nós possamos potenciar tanto o nosso trabalho como possamos dar estas ferramentas aos atletas para eles potenciarem também o trabalho deles? Quanto maior o contexto competitivo e monetário, maiores vão ser as pressões em que o atleta está submetido. E quanto maior as pressões, maior vai ter que ser a capacidade de encaixe, a capacidade de assimilação de certos episódios, de certas emoções que o atleta é submetido, para que a disciplina que ele tem em cumprir as tarefas de treino, as competitivas, não sejam prejudicadas. O que eu quero dizer com isto? Se um atleta for resiliente a nível psicológico, e obviamente não sou nenhum psicólogo, mas acredito que se um atleta tiver esta capacidade de assimilação e de racionalizar um pouco estes episódios, vai conseguir mais facilmente atribuir algum significado neste processo e associá-lo ao processo em que está incluído. E a resiliência vai de encontro a isso, que é, mesmo com episódios que possam ocorrer que não sejam do nosso agrado, continuarmos a exercer as tarefas que no final desse processo nos vão levar à finalidade e ao objetivo, ou pelo menos vão nos deixar mais próximos do objetivo que nós queríamos no início do ano, ou no início da nossa carreira. E toda a gente passa por isso, não só atletas como treinadores e todos os profissionais. E eu acredito que estas capacidades de resiliência, de força mental sejam muito importantes, e os nomes que referiste são exemplos para mim, são pessoas e indivíduos que realmente eu acho que não têm esta capacidade de transmissão desta mensagem, e acho que é uma coisa genuína, e tem que ser algo genuíno, porque hoje em dia também vemos muitas mensagens destas que não são genuínas e que isso se pressente. O que é genuíno eu acho que se sente. Eu acho que esta personagem, se tiver que existir em Portugal, tem que ser algo que seja genuíno, porque hoje em dia, e com as redes sociais e com tudo de bom e de mal que elas trazem, muitas vezes surgem este tipo de personalidades, mas que muitas vezes pouco trazem de bom à sociedade e à nossa comunidade. Porque, e atenção, porque associada à resiliência e esta capacidade de dinâmicas interpessoais, também está associada a muita investigação e muita ciência. Atenção. E isto não pode ser descurado. E não podemos querer que pessoas que não estejam, pelo menos, habilitadas ou que não tenham certa credibilidade para isso, que entre aspas, que preguem a missa ao Papa, correto? E acho que é importante, obviamente cada um é livre de fazer o que quer, mas acho que estaríamos melhores se esse tipo de mensagens fosse um pouco mais estruturada e fosse um pouco mais sentida. Mas obviamente isto é uma perspectiva pessoal. E sim, eu acho que eu dou muita ênfase a este trabalho, porque e o meu contexto passado, antes de entrar na faculdade, como também estive no Exército, estou um pouco ligado a estas personagens, porque revejo nelas os valores em que acredito e que me levaram a fazer parte de certos contextos, como é esse do Exército, e tento que este tipo de mensagem e de valores
seja um pouco transposto para as pessoas com quem trabalho. Sim, é tal e qual, resumo completamente naquilo que disseste, e para mim, ou seja, eu li há pouco tempo o livro do Jocko Willink, o Extreme Ownership, e, epá, e aqui dá ideias que uma pessoa é encarar a vida mesmo de outra perspectiva, ou seja, e há ali uma frase que também citas bastantes vezes, que é Discipline equals freedom, que para mim faz completo sentido, porque se estamos sempre à espera de ter motivação para fazer algo, então há de haver muitas vezes em que não vamos fazer esse algo. Mas se nós formos disciplinados a fazê-lo, esse algo vai se tornar também rotina, porque nos vamos disciplinar a fazê-lo, vamos nos habituar e já não vamos ficar bem connosco próprios quando não o fazemos. Mas até se tornar um hábito ou uma rotina, esta disciplina é de extrema importância para que algo seja concretizado. E eu tento sempre passar esta mensagem, seja mesmo esta frase mesmo, que é para um atleta: se ele gosta de jogar futebol, mas se ele não se disciplinar a fazer o treino das capacidades físicas para melhorar a performance, se ele não se disciplinar a ter uma alimentação saudável para que também possa potenciar a sua performance, o gosto pela modalidade não chega para ele ter sucesso, muitas vezes. Sim, é verdade, é verdade. E hoje em dia vemos muito isso, que é com o crescendo das condições que os atletas hoje têm, muitas vezes estas necessidades pela resiliência são um bocado facilitadas e são menores do que se calhar eram há uns anos atrás. E é preciso ter algum cuidado, e eu vivi isso um pouco em Espanha. É preciso às vezes ter algum cuidado com as condições em que colocamos os atletas a trabalhar, e obviamente que as condições logísticas é sempre muito importante, mas tentar, a meu ver, exigir ao atleta que desenvolva algumas capacidades de resiliência, de perseverança, porque isso também vai ser muito importante ao longo de uma carreira profissional, e não só, após a carreira profissional também. É importante estes fatores, estes fatores pessoais, porque, outra vez, quanto maior o peso monetário, mais vai estar associado a uma competição. E mais difícil vai ser ter sucesso nessa modalidade. E para nós conseguirmos lidar com essas dificuldades, precisamos ter essas capacidades. Da mesma forma que com o trabalho de força potenciamos a nossa arquitetura muscular para lidar com essas forças externas, temos também, a meu ver, trabalhar e potenciar essas capacidades mentais para lidar com essas exigências externas que existem no dia a dia. Nada mais, nada menos, que é o mesmo princípio. Sobrecarga, adaptação e sobrecompensação. Sim, Acho que é isso. a adaptação vai ser igual, sim, é esta disciplina que vai ser a sobrecarga e que depois vai ter a adaptação, que é tornar-se uma própria rotina daquilo que nós fazemos. E eu vejo Sem isto dúvida. também de um ponto de vista porque, ou seja, quanto mais nós subimos, mais responsabilidade temos. E se queremos subir, temos que estar aptos a lidar com essas responsabilidades. E, e se não estivermos, ou seja, em termos mentais, se houver algo, quando subimos algo que corra menos bem ou que não seja do nosso agrado, se não conseguirmos lidar com esses momentos da melhor forma, ou seja, não aprender com eles e não deixar que eles tomem conta de nós, que não nos destruam, acho que é de extrema importância, porque de tudo podemos tirar uma aprendizagem e desses momentos então podemos tirar uma aprendizagem ainda maior. E o que eu tenho que dizer um atleta, que um jogo não correu menos bem, então
não deixes isto deitar-te abaixo, vamos analisar e vamos ver o que é que podemos tirar dali para que tu consigas potenciar no próximo jogo e o que é que podemos potenciar na, na tua performance. Sim, é isso, é isso. É, é acima de tudo também esse contexto da extreme ownership. O atleta ter a responsabilidade de assumir o processo como seu e mesmo que pareça que as coisas aconteçam por fatores externos, o atleta tem que assumir a responsabilidade de ser o maior, de ser a maior figura aí em termos de assumir esse próprio peso, porque quanto mais ele fizer isso, mais facilmente vai conseguir ultrapassar esse episódio. E eu acredito muito nisso, e hoje em dia estamos a passar por um período que nos exige esta capacidade, e nós próprios, como treinadores, e eu acredito nisso, temos que olhar para isso como um período de oportunidade e, e obviamente que não é fácil para quase ninguém passar por esta situação. Tentar olhar para este período com esses olhos, com os olhos de extreme ownership. Mesmo que as coisas não aconteçam como eu queira e por terem sido originadas por fatores externos, eu sou responsável por aproveitar esta fase da melhor maneira e da maneira que me preparo melhor para o futuro. E obviamente não há receitas para o sucesso e eu próprio também não sou ninguém para estar a pregar esta missa. Não sou. A verdade é essa, não sou. Mas, porque eu próprio tento incutir isso a mim próprio e tento que esses valores sejam exibidos no dia a dia. Não é fácil, obviamente, e perante esta situação não é fácil, mas eu acredito também que este período pode nos levar a coisas melhores e a coisas mais estruturadas e a um crescimento associado. Agora depende muito do que é que fazemos nesse dia a dia e a disciplina vai ser muito importante nesse sentido. Sim, sim, não é como tu É isso. disseste, a criação desta mesma plataforma, deste podcast, foi mesmo um, vá, um querer mais de tirar mais desta oportunidade, porque se vou estar aqui em casa só a ler ou alguma coisa, não, e assim sempre ter contacto com pessoas que são uma referência para mim foi uma e que têm aceitado, ou seja, o que eu estou a ver é que as pessoas também estão mais receptivas a este tipo de e isso é bom Sim, e tem-me ajudado bastante também, mas é como tu disseste, eu tento também incutir isso em mim antes de tentar incutir nos outros, porque claro, não, se sem nós não dúvida. podemos transmitir aos outros se não formos o exemplo daquilo que passamos. Eu levo um bocado a vida por esta regra, ou seja, tento sempre ser o exemplo daquilo que transmito. E é porque depois, se nós estamos a passar algo e as pessoas vão, mas estarem a passar algo e tu não fazes isso, se calhar há aqui algo que não está a bater certo. E muitas vezes acontece, não é? Como tu também já referiste. Mas acho que sim, acho que o importante mais é nós querermos, é de onde vem tu assumirmos essa responsabilidade de querermos mais e não pormos nada, seja o nosso sucesso, seja o nosso insucesso em alguém, culparmos alguém por isso e assumirmos tudo e evoluirmos enquanto pessoas e enquanto, no nosso caso, enquanto treinadores, preparadores e os atletas, enquanto jogadores e enquanto atletas para conseguirem sempre potenciar a sua performance, seja em termos de capacidades físicas, porque esta parte mental, por mais que as capacidades físicas estejam lá, muitas vezes pode influenciar negativamente o rendimento deles. Sim, sem dúvida. E eu acho que hoje em dia esta situação também veio criar novas oportunidades e veio a que nós como comunidade estejamos um pouco mais ligados uh, nesta situação. Eu já mantive contacto e já criei contacto com treinadores que se essa situação não tivesse ocorrido, por outra forma não teria acontecido e também temos que olhar nesse prisma para as coisas e
também se calhar aprendemos com esta situação que muitas das vezes estas pequenas picardias entre treinadores e ele não tem razão e ele não sabe o que é que está a fazer, que acaba aí um pouco, porque quem somos nós, não é? Para julgar o treinador, não. E acho que às vezes esta exposição pouco pública destas tarefas que nós acreditamos que não sejam tão corretas deve ser um bocadinho menosprezada, porque acho que se treinadores acham que alguma coisa está mal, que o digam em privado, porque só assim vamos evoluir a profissão e a área. E eu próprio já tive a sorte de se calhar, treinadores que me dissessem, olha, se calhar neste aspecto não concordo muito e o que é que achas disto? Se calhar aquela frase não está assim tão bem dita. Isso é incrível, é a melhor coisa que pode acontecer. Como também já tive outros casos, que sei lá, atletas que não concordavam, treinadores que não concordavam com o que eu dizia, iam fazer aquilo. Eu não tenho problema nenhum que o treinador faça isso em público. E eu até nem me posso queixar, porque não, isso quase nunca acontece, na verdade, quase nunca acontece. Porque assim, nós também somos alvos de aprendizagem e também estamos sempre a aprender e acho que há coisas que eu fazia há 1 ou 2 anos atrás e que não me revejo hoje. Nós somos uma profissão que ainda é recente, que estamos em crescimento e também temos que saber respeitar isto. E obviamente que a ciência impera, sem dúvida, mas o erro também está um pouco associado ao ser humano e também temos que saber respeitar isso. E acho que também a riqueza desta área está nisso. Está em sabermos ouvir e aprender com os outros, seja com mais ou com menos experiência. Eu não diria melhor, Tomás. Acho que não tenho. Já perguntei todas as perguntas, sim, e já debati contigo todos os tópicos que tinha a debater. Não sei se há algo que queiras dizer, alguma mensagem que queiras deixar. Não, acho que já dissemos aqui, já falámos em aspectos transversais ao treino e à nossa profissão, e acho que, repito, se para quem nos veja esta pequena conversa tiver sido de certa forma útil, ainda bem, porque eu também, quando fiz a minha formação e continuo todos os dias a fazer, quando ouço alguém que para mim seja uma referência, é muito importante, e há coisas que são ditas em certos podcasts e em certas alturas que são ditas e que mais à frente nos vêm ajudar muito. Por isso esse é o único objetivo e a minha intenção, e mais uma vez agradeço o convite e é isso. Ok, e acho que não podíamos terminar da melhor forma, acho que acabámos a conversa da melhor forma. E olha, Tomás, agradecer-te muito a tua disponibilidade, que como já te disse foi um privilégio enorme para mim poder estar a debater aqui algumas ideias que tenho contigo e a tirar mesmo algumas dúvidas que tenho. É por isto também que criei esta plataforma. E desejar-te continuação de bom trabalho e boa quarentena. Obrigado, João, e para ti desejo o mesmo, que continues aí a investir neste projeto e a estudar, porque parece-me também uma pessoa e um profissional que também é interessado nesta área e isto faz falta. E é isso. Tá, olha, Tomás, excelente, muito obrigado. Vá, um abraço. Um abraço. Obrigado eu. Vá, porta-te bem, um abraço.